Salve, nação motociclista! Estamos começando mais um programa Acelera Comigo! Vamos falar mais uma vez sobre o mundo motociclístico, né? Hoje temos entrevistas aí falando sobre eventos e vamos começar o programa falando sobre o MotoGP, que reviravolta que aconteceu nessa terceira etapa em Austin, no Texas, né? Ninguém esperava aí um tombo do líder do campeonato, Marc Marquez. Ele, após fazer a pole no primeiro treino, após vencer a sprint no sábado, no domingo, tentou ali uma jogada antes da largada com relação aos pneus, né? Quem acompanhou aí essa etapa soube do acontecido, uma jogada que surgiu dele, segundo comentários do próprio piloto Marc Marquez com a equipe Ducati, né? Ele que estava alinhado ali com pneus de chuva, aliás, choveu praticamente todo o final de semana nessa etapa, e antes da largada, ele saiu correndo como um maluco para o box para trocar de moto e pegar uma moto com pneus slick. O que aconteceu? Bagnaia, também instruído pela equipe, ele que também da Ducati, saiu no vácuo atrás, o que eles não esperavam, ou aliás esperavam, não sabemos ainda ao certo, mas 8 pilotos os acompanharam, ou seja, nós tínhamos 10 pilotos nos boxes em busca da moto com pneu slick. O que eles imaginavam? Vai dar a largada, a chuva deu uma parada, vai criar aquele trilho e quem tiver de pneu slick vai levar vantagem, né? Aí aconteceu toda aquela confusão que quem assistiu pôde acompanhar, o diretor de prova ficou meio perdidaço ali, né? E o que diz a regra? Quando você tem mais de 10 pilotos que foram para o box, seja por isso ou por outro motivo, eles deveriam voltar e largar do grid, mas como nós não tínhamos mais de 10, nós tínhamos 10, então diante da regra, diante do regulamento, eles teriam que largar do pit lane, tá? Teriam que largar ali do pit lane, porém, o diretor de provas, nesse inusitado acontecimento, optou para que eles largassem do grid. Houve um bafafá, houve um comentário aí muito negativo em relação à organização, né? Devido a esse acontecimento. E o mais engraçado, o Viñales meio que perdeu ali, digamos, o desencontrou com a sua equipe. Quando ele voltou para o grid, a moto dele não estava lá. Foi uma cena até engraçada, né? O Viñales procurando a moto dele, os outros pilotos ali alinhados para a volta de armap, ali, de aquecimento para a largada, e aí o diretor de prova resolveu dar bandeira vermelha. Cancelou a largada, foi mais um bafafá ainda, porque a segunda parte do regulamento dizia, né, que esses 10 pilotos ali teriam que voltar, fazer uma volta, pelo menos, pelo pit lane, né, para cumprir ali uma pena, digamos assim. Ou seja, uma confusão total. O Marc Marquez, todos estão usando o termo que ele deu um tiro no pé ali, porque aconteceu dele cair, né? E o que veio acontecer na terceira etapa? Ressurgiu o Pecco Bagnaia, que todo mundo estava falando, que estava sumido. Ele veio, brigou ali com Alex Marquez, e o Alex, mais uma vez, terceira prova, que chega em segundo colocado, e agora com o tombo do Marquez, que ele acabou abandonando essa prova, o Alex Marquez passa a ser o líder do campeonato, né? Terceira etapa, tivemos a troca aí do líder, que era até então o seu irmão, Marc Marquez, e agora passa a ser Alex Marquez, né? Que o Bagnaia aí venceu a prova após tudo isso que aconteceu. Hoje nós temos a classificação do campeonato com Alex Marquez 87 pontos, o Marc Marquez vem em segundo com 86, o Bagnaia já está meio que na cola ali com 75, o Morbidelli 55 e o Giannantonio com 44, né? Então, ou seja, deu aquela aquecida agora na briga pelo campeonato. Porque eu até falei no último programa aqui que estava ficando um pouco fácil para a Ducati, né? Se o Marc Marquez vencesse mais essa etapa, o campeonato daqui a pouco já teria o seu campeão por equipe, né? E nós não queremos isso, nós queremos a disputa até o final. Nós temos ainda mais 19 etapas pela frente, né? E vai ser bacana que a gente tenha essa briga aí entre equipes, entre pilotos, isso aquece, né, o campeonato. Então vamos continuar contando que surja esses imprevistos, que o Bagnaia agora possa vir acelerando firme aí,
para que continue brigando aí, né? Nós teremos as próximas etapas agora, esse final de semana nós não teremos, vai ter um descanso aí de um final de semana, e depois vem a grande prova do Catar, né? O Catar, aquela prova noturna que todo mundo sabe aí dentro do calendário do MotoGP, e vamos ver o que vai acontecer no Catar, né? Quem sabe aí teremos mais novidades no Catar e, novamente, ou o Marc voltando para a liderança do campeonato, ou o Alex nessa estabilidade que ele vem trazendo ali como segundo colocado, de repente surge a primeira vitória dele, né? Todo mundo sabe que uma hora isso pode acontecer. Ele tem um grande potencial, sabemos que a sua moto é um pouco inferior à do Bagnaia e também à do irmão Marc Marques, mas uma hora, quem sabe, num erro de alguém, num tombo, pode surgir aí uma primeira vitória do Alex Marques. Quem sabe já no Catar, quem sabe em Jerez de la Frontera, tá para surgir aí. Vamos falar um pouquinho também do Diogo Moreira, né? O brasileiro também entrou nessa onda aí do pneu, houve um erro da equipe, ou dele, não se sabe, e optou de cara já pelo pneu slick. Continuou a pista molhada, ele acabou chegando em 21ª colocação. Diogo Moreira, na primeira etapa, nos surpreendeu muito bem aí, nos trouxe aquela alegria de estar disputando ali o terceiro lugar, quase teve pódio. Na segunda, abandonou na Argentina por falta de rendimento da sua moto, e agora essa estratégia errada dele, da equipe, com relação a pneus aí num final de semana chuvoso, né? Então, vamos continuar na torcida para o nosso querido Diogo Moreira. Lembrando que a prova do Catar é 11 a 13 de março, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho agora do nosso Jorge Martin. Inclusive, eu vou deixar com vocês aí um vídeo contando um pouco a história do Jorge Martin, porque existe aí um bafafá, uma esperança de que ele volte já na prova do Catar. Tá? A equipe médica já liberou ele para treinos com motos, ele inclusive esteve nessa prova em Austin, lá acompanhando os trabalhos da sua equipe, e todos estão apostando que ele volte já a acelerar na prova do Catar, ou quem sabe na próxima em Jerez de la Frontera. Vamos aguardar aí. E eu quero deixar um pouco do vídeo dele aqui, porque no último dia 2 agora, foi comemorado o Dia Mundial da Consciência do Autista, né? E todos sabem aí que o Jorge Martin ele é autista grau 1, e mesmo assim se tornou um campeão mundial em 2024. Todos atribuem aí esse hiperfoco, né? Vou deixar com vocês um pouco da história desse grande campeão mundial, Jorge Martin. Este é Jorge Martin, campeão da MotoGP e um dos pilotos mais rápidos do mundo. Mas ele não se destaca apenas pela sua velocidade nas pistas. Martin tem algo que o diferencia ainda mais. Ele é autista. O autismo é frequentemente associado a dificuldades na comunicação e na interação social. Mas, no caso do piloto espanhol, foi justamente essa condição que o ajudou a atingir o mais alto nível do motociclismo mundial. Sua capacidade excepcional de memorização, foco intenso e repetição de padrões fez dele um especialista em trajetórias perfeitas e ajustes precisos na moto. Grand Prix, Bagnaia will get him on the cutback. Bagnaia knew that was coming. Martin running a little bit hot going into the Dunlop chicane. So Martin led for 10-15 metres of this Le Mans Grand Prix. Bagnaia is then us back at the front. Mas como o autismo pode ser um diferencial tão grande no esporte de alto desempenho? E será que há outros casos como o dele? O transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento desde a infância. Ele é caracterizado por dificuldades na comunicação, padrões repetitivos de comportamento e formas peculiares de perceber o mundo. As causas ainda não são totalmente compreendidas, mas envolvem fatores genéticos e ambientais. O diagnóstico é clínico e baseado na observação do comportamento, e a intervenção precoce pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas no espectro. Mas e quando essas características não são encaradas como obstáculos, e sim como um diferencial? Para alguns indivíduos, o autismo proporciona uma capacidade incomum de focar em detalhes, criar padrões altamente precisos e desenvolver uma disciplina inabalável. E foi exatamente isso que aconteceu com Jorge Martin. Jorge Martin sempre teve uma relação única com a repetição. Desde pequeno, ele demonstrava uma obsessão quase cirúrgica pelos detalhes técnicos das motos e pelo aperfeiçoamento de sua pilotagem.
Enquanto outros pilotos precisavam de muitas voltas para se adaptar a um circuito, Martin era capaz de memorizar cada curva em pouquíssimas tentativas. Sua maneira de aprender e processar informações fez dele um especialista em identificar padrões dentro da MotoGP. Sua habilidade de antecipar o comportamento da moto e dos adversários, somada a uma incrível resistência à pressão, o transformou em um piloto extremamente consistente. Outro fator determinante foi sua relação com a rotina. Muitos atletas precisam lidar com o desgaste mental de repetir os mesmos treinos e estratégias, mas, para Martin, a previsibilidade da rotina sempre foi algo positivo. Isso permitiu que ele refinasse sua técnica de forma quase obsessiva, melhorando cada mínimo detalhe que poderia impactar seu desempenho nas corridas. E os resultados apareceram. Martin não só se tornou campeão, como também desafiou a ideia de que o autismo é apenas uma limitação. Jorge Martin não é o único atleta no espectro autista que alcançou o sucesso. Na história do esporte, existem vários casos de atletas que transformaram suas características neurodivergentes em verdadeiros superpoderes. A habilidade de hiperfoco, comum em pessoas autistas, permite que esportistas treinem mais tempo e com maior intensidade do que a média. A memorização e repetição de padrões são fundamentais em diversas modalidades, principalmente naquelas que exigem precisão extrema, como automobilismo, xadrez e até mesmo esportes olímpicos como a ginástica. Martin provou que o autismo não é um obstáculo intransponível. Pelo contrário, pode ser um diferencial competitivo. Sua jornada inspira não apenas pilotos, mas qualquer pessoa que já tenha sido subestimada por ser considerada diferente. Seja na MotoGP ou na vida, às vezes aquilo que parece uma limitação pode se transformar no nosso maior trunfo. Apoie a inclusão e compartilhe essa história para inspirar mais pessoas. Bom, vocês assistiram então um pouco da história do campeão mundial Jorge Martin. Estamos aguardando o seu retorno o mais breve possível para esquentar um pouco mais essa disputa do MotoGP. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos a falar sobre tudo do mundo motociclístico. Acelera comigo! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho.
A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Salve, nação motociclista! Estamos de volta com o programa Acelera Comigo. Como eu já falei no último programa, nós temos um espaço aberto agora para divulgar datas de eventos motociclistas que acontecem por esse Brasil afora, né? Você pode nos mandar a sua data através do e-mail que está aí no rodapé da tela. Aliás, essa semana nós já recebemos novos eventos que nos mandaram e vamos estar divulgando junto com aqueles que nós já falamos na semana passada, né? Para que você fique ligado, para que você programe a sua viagem para acelerar comigo, acelerar com os amigos, com seu motogrupo, motoclube, nos eventos do Brasil. Mês de abril, acontecendo aí de 11 a 13 de abril, interior de São Paulo, o encontro em Leme. 16 a 20 de abril, 2 eventos nas cidades aí de Leopoldina e Pirapora, em Minas Gerais. 25 a 27 de abril, interior de São Paulo, Arthur Nogueira, a 27ª edição do Encontro Nacional de Motociclistas, um grande evento, você que ainda não conhece, vale a pena conhecer. Motorcycle de Barretos, 1 a 3 de maio. Aliás, hoje no nosso programa nós vamos falar aí sobre o evento de Barretos, hein? Teremos como entrevistado um dos organizadores, um dos diretores dos independentes. Esse que é um grande evento, também acontece no Parque do Peão, em Barretos, 1 a 3 de maio. 23 a 25 de maio, em Saquarema, Rio de Janeiro. 11 a 13 de julho. É o 22º encontro de motociclistas na cidade de São Pedro, São Paulo, interior, região de Piracicaba, um grande evento também, com uma mega estrutura. E na semana subsequente, tem um intervalo, na outra semana, vem Brasília, 24 de julho a 2 de agosto, acontece o Brasília Capital Moto Week, considerado hoje o 3º maior evento de motos do mundo, né? Segundo aí os críticos, vem atrás somente de Daytona e Sturgis. Então, Brasília Capital Moto Week está aqui no Brasil, o 3º evento de motos do mundo. Novos eventos que surgiram na nossa agenda aí. Galera de Torrinha, cidade do interior, perto da conhecidíssima Brotas, né? Cidade do cantor Daniel, vai receber aí o 9º Motor Rock, 23 e 24 de agosto. Torrinha, uma cidade bacana, incrível, com cachoeiras, um circuito turístico muito recebido aí com motociclistas. Motociclistas nos finais de semana circulam muito nessa região para ir ali nos cafés, na gastronomia que tem nessa região. Então, Torrinha, 23 e 24 de agosto, o 9º Motor Rock. Eu, Davi Locutor, estarei com o programa acelerando com vocês aí, hein? 29 a 31 de agosto, acontece em Araxá, a linda terra de Araxá, também nas Minas Gerais, estará acontecendo aí o 22º encontro de motociclistas, é o Motofest, 29 a 31 de agosto, em Araxá, na minha querida Minas Gerais, né, onde eu tenho um carinho muito especial aí pelos mineiros, que nos recebem sempre com muito carinho nos eventos que nós vamos atuar. E agora nós vamos mostrar para vocês também aí um vídeo sobre o Floripa Moto Week. Vamos chamar esse vídeo aí da edição que aconteceu ano passado, foi a 2ª edição. Eu já estive nas 2, estarei também na 3ª. Esse evento vai acontecer de 19 a 21 de setembro. É o Floripa Moto Week, na linda cidade de Florianópolis. Então já marque na sua agenda, vá conhecer um evento diferente, já confirmado, inclusive, o show da banda Ira.
Ira vai estar conosco 19 a 21 de setembro em Florianópolis, no Floripa Moto Week. Uma mega estrutura, uma ótima organização. Eu espero você para acelerar comigo nesse evento 19 a 21 de setembro. E em novembro, 8 e 9 de novembro, mandaram para nós também aí a data de Biritiba Mirim, uma cidade também em São Paulo, perto já do litoral ali. Eu estive nesse evento ano passado e estarei também esse ano, hein? Já confirmado presença aí do Davi Locutor, e vamos levar de bagagem aí um pouco também do programa Acelera Comigo, nesse evento de Florianópolis, Araxá, como já citei, São Pedro, Arthur Nogueira, e também Biritiba Mirim, interior de São Paulo. 8 e 9 de novembro, eu espero vocês para acelerar comigo. Bom, nós falamos aí sobre as datas dos eventos, sobre mototurismo, né? E isso direcionado aos eventos. Mas eu quero comentar um pouco também aqui no nosso evento sobre o mototurismo gastronômico. É uma coisa que está numa ascensão muito grande em todo o Brasil, né? Nós temos, vou citar eu que moro no estado de São Paulo, né? Eu vou citar para vocês aí duas regiões, a região de Serra Negra e também a região de São Pedro. É uma região que todos os finais de semana recebe um número incrível de motociclistas, tá? E são motociclistas que eles vão passear, tomar um café, fazer aquele famoso bate-volta, né? E sempre levando com ele novos amigos para conhecer. Então, o mototurismo vai ser pauta também de um programa nosso. Vamos em busca aí de algum secretário de turismo, algum prefeito, para que nós possamos falar um pouco mais sobre isso. O mototurismo ele tem trazido uma receita muito grande aos municípios. Muitos administradores já estão de olho nisso, investindo nisso, né? Isso é bacana. Isso é bacana para nós que estamos envolvidos diretamente no motociclismo. O pessoal tem se reunido aí nos finais de semana, aos sábados e principalmente aos domingos, saem pela manhã em grupinho, muitas vezes ele, a esposa, muitas vezes sozinho, para ir nessas regiões, fazer aquela viagem gostosa, curtir a estrada. E vamos aproveitar, gente, para falar o pessoal que não coloca o equipamento de segurança. Aliás, no nosso último programa nós falamos sobre isso. Você que tem saído aí aos finais de semana para fazer um passeio, vá com segurança, tanto nos equipamentos de segurança, respeito às leis de trânsito, a velocidade moderada, a velocidade da pista, a revisão da sua moto sempre em dia, pneus. Nós queremos que você faça realmente, literalmente, o bate e volta, né? Voltar para o aconchego do seu lar, para a sua família, curtir aí o resto do domingo, como muitos vão só no domingo de manhã, com a sua família. Então, fique sempre atento às dicas que nós damos aqui no programa. Cada programa nós vamos falar sobre um assunto diferente e, principalmente, todos os programas nós vamos bater nessa tecla da segurança. Seja ela equipamentos de segurança, seja ela a moto regulada, o pneu em dia e, principalmente, você. Você hoje, nós já citamos aqui, vale a pena repetir novamente, hoje você tem um acesso fácil, seja através do YouTube, seja através de cursos, regras de pilotagem, né? De repente você está na estrada aí, sai de casa, aquele dia bonito, aquele sol, e no meio da estrada você pega chuva. Tem aquela poça que você não esperava, tem aquela curva com água, e tudo isso você encontra a maneira de enfrentar melhor essa adversidade, né, do clima, fazendo um treinamento. Hoje tem locais adequados, aí, muitos circuitos e muitos pilotos e pessoas que conhecem do riscado, vamos dizer assim, oferecem a vocês esse curso. Então, procura sempre cuidar muito bem disso, porque nós esperamos sempre vocês acelerando comigo nos eventos, no dia a dia e também na rota gastronômica, né? Então, vamos falar um dia sobre isso, sobre o mototurismo que vem crescendo em todo o Brasil e levando muita receita aos municípios. Você, administrador, você prefeito, você secretário de turismo, que ainda não abriu os olhos para isso, vá atrás de saber mais informações. O mototurismo está aí, crescendo cada dia mais, isso nos deixa muito felizes. Então, fique esperto com as dicas de segurança que nós estamos sempre trazendo aqui no programa, com pessoas que conhecem, com entrevistados. Vamos até um treinamento, vamos até um curso, qualquer dia desse também, fazer uma cobertura ali, para trazer um pouco na prática e, quem sabe, despertar em você
essa vontade de conhecer um pouco mais, porque moto não é só subir em cima dela e sair acelerando, né? Isso vale também para você, motoboy, para você que vive em cima da sua moto como uma ferramenta de trabalho, né? É outro assunto também que nós já falamos e vamos estar sempre falando. Fique atento, cuidado, não vá só atrás da agilidade na sua entrega, da sua pressa, porque sempre tem alguém na sua casa esperando por você. Nosso bem maior que a nossa família. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua integridade física, usando os melhores equipamentos de segurança que você puder e também sempre atento àquele carro que freia de uma vez, aquela chuva, aquela poça ou aqueles imprevistos que podem sempre surgir à sua frente. Nós vamos também, qualquer dia desses, trazer aqui alguém perito sobre capacetes, sobre jaquetas, ou vamos até um desses fabricantes também gravar um programa aí para que traga melhores detalhes sobre equipamentos de segurança. Fique atento a tudo isso. O programa Acelera Comigo vai para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos para uma entrevista com um dos diretores dos Independentes, eles que organizam aí o Barretos Motorcycles, que esse ano acontece de 1 a 3 de maio, e você vai conhecer um pouco mais sobre as informações desse evento e também sobre toda a estrutura que o Parque do Peão oferece para você. Programa Acelera Comigo, voltamos daqui a pouquinho. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN, interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV IN, de segunda a sexta ao meio-dia, com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre o esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. Dropzando na TV é um programa onde a cultura pop ganha vida de um jeitinho diferente. Eu sou Daya Moraes e trago para vocês todos os sábados às 16 horas aqui na TV Interior toda aquela áurea maravilhosa e saudosa dos anos 90 e 2000 com músicas e artistas lendários que marcaram gerações. Eu aguardo vocês todos os sábados. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta, às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Salve, nação motociclista! Estamos de volta com o programa Acelera Comigo. E agora nós vamos entrevistar aí ele, que é um dos diretores dos Independentes de Barretos, né? Nós não vamos falar de cavalo de osso aqui, não vamos falar de rodeio, não. Nós vamos falar de eventos de motos, né? Do Barretos Motorcycles, um dos maiores eventos de motos do Brasil. Nós estamos hoje no nosso programa com Marcos Murta. Marcos, seja bem-vindo aqui ao programa Acelera Comigo. Oi, Davi, muito obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer aí a gente estar participando e falando da toda a história e bastidores aí do Barretos Motorcycle nesses últimos anos aí para você. Murta, eu queria primeiramente começar com uma pergunta um pouco, vamos dizer assim, meio complicadinha da resposta, talvez, não sei. Eu sempre fiquei pensando de onde surgiu a ideia de vocês de fazerem um evento para motociclista, né? Visto
que os independentes hoje organizam, hoje não, há muito tempo, a maior festa do peão da América Latina, né? Então, ou seja, vocês têm um nome a zelar, vocês têm toda uma responsabilidade em envolver o nome dos independentes. E há 20 e poucos anos atrás, vocês começaram esse projeto, que veio crescendo, graças a Deus. Houve no início algum receio de sair daquilo que era o tradicional de vocês e se envolver num novo campo aí? Então, Davi, na realidade, isso surgiu há praticamente 21 anos atrás, né, quando, na época, o Kaká, o Emílio Carlos dos Santos, era o presidente dos independentes. Tinha um grupo aqui de motociclistas de Barretos, o Espírito de Verdade, que alguns eram simpáticos, né? Naquela época já estava tendo alguns encontros que surgiam no Brasil e falavam dessa possibilidade de fazer esse evento aqui no Parque do Peão, principalmente pela estrutura que o parque tem, né? Você vê, a gente organiza a Festa do Peão, que aí movimenta aí mais de 1 milhão de pessoas durante os nossos dias de festa, então é uma estrutura preparada para receber grande público. E na época, eu lembro que o Jerominho, né, que é o atual presidente, me chamou. Eu particularmente na época não entendia nada de moto, só, né, respirava rodeio, e me chamou para a gente conhecer o evento Mega Cycle de São Lourenço, né, com a finalidade de procurar pessoas, falando que a gente gostaria de fazer o evento aqui em Barretos, né, e eu fui lá calçando a cara, né, uma cara de pau, para tentar vender esse peixe para o pessoal. Na época, eu lembro que meus primeiros patrocinadores foram 2 revistas, né, as Duas Rodas e a Moto Adventure, e a gente falando que o Parque do Peão era um local muito apropriado para estar realizando um evento de moto, tá? E começamos a fomentar isso, né? Os 2 primeiros patrocinadores foram uma pergunta com essas revistas, que na época ajudaram muito na divulgação do nosso evento, e durante os anos a gente foi lá, lógico, né, fazendo evento, errando de um lado, vamos por assim, acertando de outro lado, e aí, no decorrer dos anos, a gente foi dando uma cara para o nosso evento, né, Davi? E o evento esse ano, descontando aí, digamos, 2 anos da pandemia, né, ele vai completar 21 anos. Entre tudo que já aconteceu dentro aí do Parque do Peão, eu esse ano estarei completando 20 anos com vocês aí, né, como locutor oficial do evento. O que você tem, assim, como mais te marcou dentro desses 20 anos que já aconteceram no Motorcycles? Davi, eu acho que foi uma sequência de inovações que nós implantamos no nosso evento, né? Eu acho que você lembra muito bem quando a gente começou do nada a fazer o concurso Garota Motorcycles, que a gente envolvia os motoclubes, né, numa disputa saudável, de eleger aquela menina mais bonita que representasse o motoclube dentro do nosso evento. E a gente, quando era realizado dentro do Berrantão, as meninas chegavam de moto, isso foi um grande diferencial do nosso evento, né? O pessoal esperava esse momento. E aí depois veio uma sequência de coisas, né? Eu lembro quando eu tive ideia de procurar o Negrete, né? Porque a gente vê que o freestyle era uma coisa que estava despontando no Brasil na época, né? A gente começou a trazer o campeonato nacional, uma etapa do campeonato nacional de freestyle por dentro do Barretos Motorcycles. Naquela época, inclusive, eu conversava muito com o Negrete, falei, Negrete, é legal o formato, mas porém, eu acho que a coisa tinha que ser mais a nível de show, uma coisa mais rápida, que, né, chega uma certa hora que o público cansa. Então, aí depois nós já partimos para o desafio internacional de freestyle, com a presença de pilotos norte-americanos, que agregou valor para a atração em si, né? Porque o nível dos pilotos americanos era muito maior do que os brasileiros. Então, isso, no espetáculo em si, que a pessoa ia lá ver, acrescentava bem, né? Tirando isso, depois, na sequência, em 2016, a gente fazendo aqui a quebra do recorde mundial da Hayabusa, né? Com 267 motos que a gente reuniu aqui, gerando uma imagem magnífica lá do Cagir, que nós fizemos, que inclusive está registrado todos esses assuntos no livro que a gente aí lançou, né, durante a pandemia. E agora, por último, também, acho que uma coisa bem legal que a gente teve, né, até espelhado um pouco no que a gente viu no evento de Brasília, que era um espaço dedicado para as mulheres lá, Ladybug, que nós criamos o espaço Homem Bikers, né, também dedicado à mulher,
e numa parceria com o Hospital de Câncer de Barretos, onde que a gente conseguiu aí trazer a carreta de prevenção de câncer de mama para dentro do evento, onde as mulheres, principalmente essas que moram em grandes centros, que não têm oportunidade no corre-corre do dia a dia fazer um exame preventivo, durante o evento pôde fazer isso, né? E, logicamente, o exame era feito aqui durante o evento, mas, logicamente, o resultado era comunicado, né, depois de um mês para a pessoa, se ela estava com algum problema ou não, para procurar um médico para se tratar, né? Isso foi um ponto muito legal, né? Teve muitas mulheres que elogiaram essa atitude nossa de estar criando essa oportunidade para elas, né, Davi? Acho que, resumindo, acho que nesses 20 anos aí, acho que esses foram os fatos marcantes que o evento teve. Diversas coisas aconteceram, não é? Eu, aproveitando aí a sua fala, para mim, o que me gravou realmente foi o desafio internacional dentro da arena. Eu me recordo que naquele primeiro ano que foi feito, eu perguntei para algum de vocês, dos diretores, e nós tínhamos aproximadamente dentro daquela arena ali mais de 20 mil pessoas. Só dentro da arena, fora aqueles que estavam espalhados por todo o Parque do Peão, curtindo outras coisas que estavam acontecendo nos 3 palcos, na arena de asfalto, né, onde acontecem os shows de motos aí. E como você citou, para mim foi assim maravilhoso ver aquele desafio desde a abertura, onde nós tivemos aí um violeiro que tocou o hino nacional na viola, e nós tivemos um guitarrista brasileiro que tocou o hino americano na guitarra, né? Foi maravilhoso, foi bacana. Como você citou, o freestyle estava praticamente gatinhando no Brasil, nós tínhamos só o Joaninha, que praticava o backflip na época, né? E quando o Joaninha... Eu até citei isso no nosso primeiro programa, numa entrevista que nós fizemos aqui com o Jeff Campas, piloto freestyle. E quando o Joaninha saiu, ele fez a manobra do backflip, outros 2 pilotos brasileiros fizeram outras manobras, e os pilotos internacionais já vieram, um com backflip no hands, outro no hands no foot, tirou pé, tirou mão, outro tirou moto. Então aquilo foi maravilhoso, foi realmente um grande espetáculo. Eu, como parceiro de vocês aí há mais de 20 anos, né, a gente fica feliz de fazer parte dessa história, né? E tem o que você falou também do recorde da Hayabusa, né? Que foi registrado no Guinness Book, né? É verdade. Isso é importante. O que eu acho legal é isso, né, Davi? Infelizmente, a gente, né, tem assim, outras pessoas que estão na organização do evento, né, que tem diferenciamentos que a gente, né, mas só para você ter uma ideia, eu acho que você também já foi testemunha disso. Até hoje, muita gente, né, cobra a gente da realização do freestyle de novo dentro da arena, porque é um espetáculo diferente, é diferente de você ver uma apresentação de freestyle, igual a gente já ouviu lá com o Negrete no evento de Ribeirão Preto, ou algum outro evento que eles vão ali, fazendo ali numa pista, né? Você imagina sentar numa arquibancada, né, que você tem ali do chão até o final 48 metros de altura, né? E aí quando as pessoas faziam como fala assim, as manobras de freestyle, praticamente ela estava fazendo assim no teu nível, vamos supor, né? Que você estava na arquibancada e a pessoa estava praticamente olhando ali bem de perto, né? As manobras em si realizadas. Então, o formato dentro da arena é uma coisa assim que é só de Barretos, né? Não tem em outro lugar. Ô Murta, aproveitando, eu acompanho eventos de motos já há praticamente 28 anos, né? Desde o Mega Cycle de Serra Negra, que foi um dos pioneiros, né, no Brasil, o Motor Road de Campo Grande e outros aí. E eu tenho visto que os eventos de motos, de uma forma geral, não estou me referindo somente ao motorcycle, mas os eventos de uma forma geral, eles tiveram uma ascensão muito alta e, de repente, deu uma estabilizada, eu digo em termos de crescimento, de novidades em atrações, né? Você sempre foi um organizador muito criativo, muito inovador, como você citou aí, o Garota Motorcycles, que era um evento dentro do evento do Motorcycle, né? As meninas entrando na garupa de motos, aquela disputa sadia entre motoclubes, o freestyle. O que você atribui a essa estabilização que houve nos eventos, e você como organizador tem alguma ideia, pensa alguma coisa para que nós possamos trazer novamente novidades para os eventos e ter uma ascensão novamente nos eventos? O Davi, o que
que a gente acompanha nesses últimos anos, né, eu vejo assim, tem vários eventos que têm formatos diferentes. Por exemplo, eu sou muito fã do evento de Brasília, né? Eu acho que é um evento que tem um perfil realmente do motociclista, onde a pessoa vai lá para curtir o evento, né? Para ser, vamos supor, coadjuvante, não protagonista, né? Você tem as atrações que existem lá para você curtir, né? O que eu tenho visto, né, nesses últimos anos no evento, né? Cresceu um pouco aquele pessoal que quer ir nos eventos para fazer zoeira, tá? A Barretos, a gente também teve esse tipo de problema, né? A gente tem policiado muito isso, né? A gente teve um problema muito sério no passado, que inclusive, infelizmente, até contra a minha vontade, colocaram a polícia ali dentro e acabou gerando um arranho na imagem de Barretos, né? Mas, segundo eles acharam que necessário, mas eu sempre defendi. Eu acho que não tinha nada a ver, né? Mas a gente tem que policiar muito esse pessoal que vem para fazer zoeira. Você vê, hoje, Moto Laguna, né? É um evento que não existe mais. O prefeito não quer nem saber. Falou que não expede alvará tal, porque é um evento de marginal, né? Que é um evento que você chegava até a ver pilotos lá com tornozeleira, para você ter uma ideia. Né? Aconteceu isso também, Murta, até, desculpa entrar na sua conversa aqui, mas aconteceu isso em outros eventos também, né? Cianorte, o Moto Carreiro, muitos eventos que é o que você falou. A maioria que vai no evento hoje, ele não vai para ver zoeira, para ver motociclista acelerando, fritando pneus. Eu respeito quem gosta disso, mas faça sempre no local adequado. Não aonde você está ali assistindo um show. Vocês, por exemplo, os independentes, investem dinheiro muito alto em shows. Esse ano nós teremos aí Paralamas de Sucesso, já passaram outros grandes nomes do rock nacional no palco, e a pessoa vai até ali, roda, paga o ingresso para assistir um show, muitas vezes marca como ponto de encontro o evento para rever amigos, né? E muitas vezes não consegue conversar. Porque tem aquele motociclista que ele veio ali achando que ele é a atração, acelerando e fazendo zoeira, né? Com certeza. E isso acaba sendo, Davi, um efeito dominó. Porque, por exemplo, acaba afastando o público, acaba afastando as empresas que vêm aqui investir e divulgar e mostrar seus produtos, entendeu? Então, é o que a gente fala, né? Eu sou muito prático nisso aí, né? Inclusive, já tive, assim, entre aspas, né, discussões acaloradas assim, em rede social com as pessoas. Falei, mas vocês querem ter um evento de cemitério? Eu falei, não, isso não é motociclismo, né? Se você quer, vai lá, arranja a tua turma, arranja uma rua onde você mora na cidade e faz o que vocês querem. Ninguém é obrigado a aguentar, nem ficar aqui acelerando moto o dia inteiro, entendeu? Porque é até um desrespeito, inclusive, para os próprios artistas que estão se apresentando aqui, que às vezes um cara está ali perto do palco acelerando e acaba até atrapalhando, né, o artista se apresentar por causa da barulho da moto. Né? Então, acho que as pessoas têm que ter esse discernimento, né, Davi? Você vai para o evento realmente para curtir, né? Eu procuro falar assim que, em ponto de mostra, andar quilômetros para estar com os amigos, entendeu? Teve um evento onde eu trabalho também aí como locutor, não preciso citar o nome aqui, que o Digão do Raimundos teve que parar o show por 2 vezes. Porque o barulho era ensurdecedor, na hora do show, atrapalhou não só quem estava assistindo o show, mas a própria banda, né? Para você ter uma ideia, com todo o retorno de qualidade que eles têm em cima do palco, o barulho das motos atrapalhar no show a ponto dele ter que parar o show por 2 vezes. Então, eu acho assim, né? Uma coisa que a gente não pode falar, né? Pode também questionar, Davi, a gente já inclusive comentou sobre isso hoje. O custo para você ir num evento de moto hoje não está barato, né? Sim. Por exemplo, tinha, por exemplo, Barretos aqui, eu tinha uma praça de pedágio que fazia muito tempo que não era cobrado, hoje passou a ser cobrado. Então, o cara que sai, por exemplo, de São Paulo, o tanto de pedágio que paga, o valor que paga, eu acho um valor descomunal pelo tamanho de uma moto, que ela não estraga uma estrada, né? Aí já tem também o custo da gasolina, que hoje não é barato. Hospedagem, né? Alimentação, quer dizer... É uma coisa, e aí realmente a pessoa vem para o evento quando realmente você tem uma atração diferenciada, né? Fala, vou lá porque eu vou ver o freestyle dentro da arena, que é o único lugar que eu vejo, né?
a nível de show como o Red Bull faz, por exemplo, né? Dos dele lá. Então, quer dizer, se você buscar essas atrações que são diferenciadas, eu acho que você vai conseguir sensibilizar aquele motociclista que gosta de coisas diferentes para vir no evento, né? Porque o que a gente vê? Você pega, inclusive, até a nível de acrobacia. Você vê, não querendo falar dele, que eu acho que ele é um puta profissional, que se apresenta aqui desde o primeiro, cachorrão, né? Então, quer dizer, faz 21 anos que a pessoa vem aqui e praticamente quase ao mesmo show, mudou muito pouca coisa, né? Porém, de forma profissional, né, com equipamentos, no local adequado e no horário adequado. Justamente, né? Inclusive, para Barretos a gente fala muito isso, né? A gente já teve no passado aqui uma coisa que nós erramos muito, que é a pista de novos talentos, que no último dia um cara sofreu um acidente, teve um traumatismo craniano, os independentes deu toda assistência médica na época, e mesmo assim o cara, depois de alguns meses, pegou um advogado e entrou com danos morais e materiais contra os independentes, e ganhou a causa, né? Então, a gente fala muito isso para quem promove esse tipo de evento. Fala, não adianta você fazer uma pistinha lá, que o cara vai assinar um termo e você não vai ser isento. É balela, entendeu? Se pegar um advogado que fala que o evento abriu esse precedente para fazer lá, você é corresponsável. Sim, então, a gente até comentou sobre o evento lá de Três Lagoas, né, que um ano lá eles quiseram fazer essa pista lá, e no outro ano o cara já pegou e cortou, porque viu que não consegue. Não funciona, não agrega. Murta, como você estava falando sobre a questão dos motociclistas, né, que vêm, rodam para ir no evento e ficar acelerando, mostrando a potência do seu motor. E é uma coisa que eu tenho observado. Você não vê nenhum deles ir até uma promotoria pública, ir até uma prefeitura, ir até um corpo de bombeiros e pedir alvará tal, e falar, vamos organizar um evento para a gente fazer bagunça. Eles não fazem isso. Eles querem ir no evento dos outros, que tem todos esses alvarás, essa correria de organização, a responsabilidade pós-evento, né? Então, pessoal, vamos dar um puxãozinho de orelha nessa galera que gosta de fazer barulho. Organiza um evento exclusivo para isso, para que vocês possam fazer barulho, para que vocês possam soltar a adrenalina, né? Hoje existem muitos autódromos, hoje existem vários autódromos aí que você vai lá, com um treinamento adequado, com equipamento de segurança adequado, e você pode acelerar ali à vontade, mostrar que você tem esse potencial, obviamente, sem ter ingerido bebida alcoólica. Nós temos muitos casos aí de autódromos em todo o Brasil, praticamente, que dá hoje essa disponibilidade para quem gosta, né, de acelerar, de soltar a adrenalina. Então, aproveitando a deixa aqui, o Murta, como um dos organizadores aí de um dos maiores eventos, que é o Barretos Motorcycle, eu, hoje, como locutor aí de vários eventos, a gente pede encarecidamente que o pessoal colabore nesse sentido, para que os eventos, quem sabe, possam se resgatar aquilo que nós começamos há 30 anos atrás, que era o quê? Juntar o motociclista, ouvir o rock and roll, bater um papo bacana, né? Fazer ações sociais, que muitos motoclubes, inclusive, fazem hoje, mas, infelizmente, o evento de moto acabou correndo por um outro caminho, né? Com certeza, né, Davi? A gente... que eu falo muito assim, a questão de você pôr ordem. Você vê que em Barretos nós temos as regras nossas, que falam que você não pode fazer estouro, pode cortar giro e tudo mais, a gente já está tendo. A gente, logicamente, vai acabar endurecendo cada vez mais isso, né? Porque você tem regra. Ali, quando você comunica para a pessoa que você não pode fazer isso, qual que é a penalidade dessa? Se a pessoa insistir em fazer isso, ela vai ser retirada para fora do evento, né? Porque aliás, aqui é um evento particular. Aliás, já aconteceu isso na última edição, né? Que vocês tiveram um dispositivo aí, um programa que filmava a placa do motociclista e... com certeza, né? Então, hoje a gente tem uma lista negra, né? De diversas de motos que deram problema, né? Que essas pessoas vão ter dificuldade de frequentar Barretos novamente, entendeu? Então, porque é o seguinte, eu acho que os bons não podem pagar pelos maus, né? É aquilo que você falou, acho que quem quer se exibir, se apresentar, se acha que um piloto arrojado, né, que está começando aí, procura diferentes lugares para fazer, né? Aqui em Barretos mesmo criaram
os vereadores aqui, o dia do grau, né? E aí a pessoa queria fazer isso lá nos independentes. Olha, eu geralmente falei, você quer voltar a ter aquele mesmo problema do passado? Entendeu? Ainda mais aqui dentro, né? Então, hoje o pessoal, inclusive, faz um evento aqui, se eu não me engano, a data é em junho, chama Barretos Motofest, que é esse perfil de evento. É o pessoal que vem aqui para moer, entendeu? Empinar, cortar giro. Então, quer dizer, sabe? Acho que são trilhos diferentes. Quem gosta disso, ótimo, não tem nada contra, mas faça no seu lugar, né? E a gente que é motociclista, que começou tudo isso, que entende qual que é a essência, né? A gente quer voltar a ser o que é o evento, né? É um evento de confraternização entre amigos, de pessoas que se conhecem, que curta uma boa grade musical e, né, está sempre ali se confraternizando, né, Davi? Eu penso igual a você, Murta. Nós já estamos aí chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria rapidinho falar o que você falou. Às vezes o pessoal sempre interpreta mal o que a gente fala. Eu respeito quem gosta de praticar isso, mas profissionalmente. O que eu digo profissionalmente? Um local reservado, com total segurança para ele, para quem está assistindo, com equipamentos de segurança. E eu falo isso, gente, porque eu comecei a minha carreira de locutor como locutor de uma equipe de wheeling, que é a Super Sport de Americana, em 97, então eu devo muito. Tenho muitos amigos que praticam wheeling, mas os que praticam wheeling dessa forma, profissionalmente, tenho amigos no Brasil inteiro, os respeito muito, tá? Tenho um carinho muito grande, sou respeitado, mas aquele que vem com a sua moto para acelerar no meio do pessoal, pôr em risco a segurança dele e de outras pessoas, esse infelizmente não tem o nosso respeito. Murta, para a gente finalizar, vamos falar duas coisas rapidinhas. Uma delas, vamos convidar o pessoal a conhecer a história do Motorcycles através do livro que você tem, né? O Murta, para quem não sabe, ele publicou um livro aí que é a história do cavalo de aço. Eu costumo sempre dizer que quando estou trabalhando lá no Motorcycles, que Barretos, além de ser a capital do cavalo de osso, se tornou também a capital do cavalo de aço, né? Então você publicou esse livro aí, contando toda a história do Motorcycles, né? Então, isso aí acabou me restando quando veio a pandemia, né? A gente não podia fazer evento, eu fiquei de mãos atadas e eu fui, assim, incentivado por alguns amigos, né? Falou, por que eu vou, já que teu irmão escreveu um livro sobre a história do rodeio, né? Meu irmão escreveu sobre o rodeio, Marcelo Murto, que é uma pessoa que praticamente ajudou muito o rodeio lá atrás. E falou, por que você que é o de moto, ajudou a construir, também não escreve sobre o Motorcycle? Eu aceitei o desafio e escrevi. E até para lembrar, né, essa frase aí, a festa do cavalo de aço, surgiu lá no evento de São Lourenço. Porque quando eu fui procurar as pessoas falando que a gente queria fazer o evento de moto em Barretos, né, eu falei, mas não é lá que tem a festa do peão? Agora vocês querem fazer também a festa do cavalo de aço? Aquilo ficou na minha cabeça, falei, um dia eu vou usar essa frase. E aí, quando nós fizemos o livro, né, que é o Barretos Motorcycle, pus o slogan, a festa do cavalo de aço. E deu certo. E é muito legal, né, Davi, que é um livro que você vê que é um livro de capa dura, papel couché, com toda a história, os bastidores que vem desses 21 anos, com fotos, falando das atrações que teve, Charlie Brown Jr., Pete no começo. Então, quer dizer, é um livro assim que você vai fazer uma viagem na história aí de quando começou o Barretos Motorcycle até praticamente antes da pandemia. Aliás, eu fui citado nesse livro também e fico muito lisonjeado. Para a gente encerrar aqui, vamos agora fazer o convite na prática, né? 1 a 3 de maio, agora de 2025, a 21ª edição do Barretos Motorcycles. O que nós teremos de atrações aí dentro da programação? Eu sei que tem uma banda de renome nacional aí, que estará conosco para a gente viajar, relembrar aí o melhor do rock nacional. E o que mais que o motociclista e o público, de uma forma geral, que for esse ano no Parque do Peão, pode assistir e contemplar aí no Motorcycles? Na realidade, né, Davi, aproveitando aí o programa, a gente faz o convite para toda a nação motociclista, de 1 a 3 de maio aqui, 21º Barretos Motorcycle. A grande atração esse ano vai ser a apresentação do Paralama do Sucesso no dia 3, né, que é o grande show. Mas, além disso, a gente tem bandas cover a nível do Renato Quase Russo, Rato, Rei San, são várias outras bandas covers que vão estar se apresentando também. A nível de atrações de shows de acrobacia, a gente vai ter o Cachorrão Motor Show, vai ter o Luquinha e também a apresentação daqueles tratores, né, que já se apresentaram em Barretos, aí que o pessoal gostou muito, ele está voltando esse ano também para se apresentar.
Além disso, né, a gente tem também o concurso Garota Motorcycle, né, continua sendo uma das grandes atrações. Também temos, né, um momento de fé, como você mesmo fala aí também, com a missa dos motociclistas que acontece no sábado, né, que é uma coisa bem legal. É uma atração bem concorrida, onde os motociclistas participam bastante aí para buscar a fé e ter, né, se proteger aí no seu dia a dia como motociclista. Quer dizer, acho que tem bastante atrações aí para o pessoal poder vir aqui e curtir bastante o nosso evento. E você esqueceu também de citar o maluco de São Tomé das Letras, né? O Ventania, que vai estar mais um ano conosco. Também, tem o Ventania também. É que assim, a gente acaba esquecendo tantas atrações, né, que a gente acaba esquecendo. Fora isso, tem outras bandas como Trecho Urbano também, vai se apresentar novamente, que é uma banda aqui de Barretos. Então, eu peço assim, né, para a gente não esquecer, as pessoas que tiverem interesse, entra lá nas nossas redes sociais, que é o Barretos Motorcycles, tudo junto, em letra minúscula, _oficial. Barretos Motorcycles, _oficial. Aí você vai ter tudo que vai acontecer no Barretos Motorcycle esse ano, de 1 a 3 de maio. É isso aí, galera. E eu estarei completando 20 anos como locutor oficial do Motorcycle, né? Só não participei o primeiro. Aliás, a minha história de locução de eventos de motos, eu que trabalhava antes com locuções de wheeling, de bicicross, essas coisas, surgiu no Barretos Motorcycle, convite desse cidadão aí, Marcos Murta. Foi ele que, graças a Deus, me inseriu no mundo motociclístico aí, em termos de eventos, né? Locução de eventos, e onde eu já passei aí, graças a Deus, 14 estados do Brasil, sempre nos palcos dos maiores eventos. Murta, dá para dar uma deixa rapidinho nesse assunto aí ou não? Claro, vamos lá. Então, eu lembro muito bem quando apareceu aqui para nós uma pessoa chamada Davi Reda, né, que estava iniciando e tal, e a gente foi criando junto, né, falou, acho que você tem que fazer igual os locutores de rodeio, vir com som, não sei o quê, né, que você, na época ali era só mais o papel de locutor em si, né, e aí você foi criando essa parte também de DJ, né, acrescentando, né, as músicas de rock, e é o sucesso que você é hoje aí, e até você é uma pessoa que a gente reconhece que faz parte da história do Motorcycle, tanto é que nós, né, nos presenteamos aí com o troféu 20 anos Barretos Motorcycle pela tua história, que você ajudou a gente construir aqui também. Eu agradeço a você, agradeço a toda a diretoria dos Independentes por essa credibilidade. Foi de Barretos que eu despontei aí 10 anos à frente dos palcos de Brasília, Salão Moto Brasil no Rio, Recife, aliás, como citei já, 14 estados. Então, eu agradeço realmente. E mais uma vez agradeço você, Murta, e a toda a direção dos Independentes por fazer parte desse nosso programa hoje aqui. E mais uma vez convidando vocês, 1 a 3 de maio, Parque do Peão de Barretos. Acelera comigo, acelera com os Independentes, vocês estarão num grande evento. Murta, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e contamos novamente com o sucesso do Motorcycles esse ano. Obrigado a você pela oportunidade, Davi. Parabéns pelo programa. Acelera comigo! Bom, o programa Acelera Comigo hoje entrevistou Marcos Murta, um dos diretores dos Independentes que organizam um dos maiores eventos de motos do Brasil, o Barretos Motorcycles, que esse ano acontece de 1 a 3 de maio. Ficamos por aqui, esperamos vocês no próximo programa, falando tudo sobre o mundo do motociclismo. Acelera comigo!